Olá amigos, lição número 2, falando da parte de quarta-feira, a coroa do vencedor, o vencedor coroado. Quando nós olhamos para a vida cristã, temos que lembrar das palavras do sábio Salomão, dizendo que a humildade precede a honra. Isso se tornou totalmente verdade com respeito à vida do Senhor Jesus Cristo. Ele foi humilhado, torturado, zombado, foi crucificado, mas finalmente se tornou um vencedor. No livro do Apocalipse, o apóstolo João, ele descreve Jesus como um vencedor, como alguém coroado. A palavra grega para vencedor é stéphanos, que significa alguém coroado em função de uma vitória. Quando os corredores ganhavam uma corrida, exibiam uma coroa de louro, chamada stéphanos, que significava vitorioso. Jesus Cristo se tornou um vitorioso, vitorioso na cruz, vitorioso na sepultura com a ressurreição, depois foi aclamado no céu como um vencedor. E Deus o coroou porque ele realmente merecia a coroa da vitória. Por isso, essa coroa simboliza vitória e domínio. Além da coroa, Jesus tem na mão também uma foice afiada, simbolizando colheita ou juízo final. Pergunta número 6 da lição de quarta-feira, lendo dois textos, Apocalipse 14, 15 e Marcos capítulo 4, 26 a 29, o que essas duas passagens têm em comum? De que assunto estão tratando? Vamos ler os textos? Apocalipse 14, verso 15, e outro anjo saiu do templo celestial, clamando com grande voz àquele que estava assentado sobre a nuvem, dizendo: lança a tua foice e comece a colheita. É hora de colheita, porque chegou o momento, porque já a seara da terra está madura. Então esse anjo saiu do templo onde Deus estava, se dirigindo para Jesus e dizendo: começa a colheita porque a seara já está madura. Agora Marcos capítulo 4, 26 e 29, Jesus disse e dizia: o reino de Deus é assim semelhante a um homem que lançou a sua semente na terra, e depois de dormir, se levantou no dia seguinte, e a semente brotou e cresceu, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra maduro, mete-se-lhe a foice, porque é chegada a ceifa. Dois textos, Apocalipse 14, 15 e Marcos 4, 26 a 29. O que esses dois textos têm em comum e do que estão tratando? Resposta: os dois textos tratam da colheita final. Marcos fala da vida espiritual e Apocalipse fala do juízo. Em ambos os textos existe a figura da colheita com uma foice, simbolizando a colheita na vida de uma pessoa e a colheita final que Jesus fará em toda a terra. Jesus utilizou a figura do semeador como início da vida espiritual. Ele mostrou que a semente que cai no solo do coração inicia ali o processo na vida espiritual. E a pessoa mostra pelo crescimento que o Evangelho vai dar frutos nesta vida, para que a colheita simbolize no final o que Deus espera como resultado de uma vida que frutifica a semente da palavra de Deus. O anjo que aparece em Apocalipse 14, verso 15, vem da presença do Pai e se dirige a Jesus solicitando que ele inicie a colheita final, a busca dos seus fiéis seguidores de todos os tempos. Ellen White, no livro História da Redenção, na página 374, ela escreveu o seguinte: quando Cristo entrou no lugar santíssimo do santuário celestial para levar a efeito a sua obra final de expiação, ele entregou aos seus servos a última mensagem de misericórdia contida nas 3 mensagens angélicas. Primeira mensagem: temei a Deus e dai-lhe glória. Segunda mensagem: caiu Babilônia. Terceira mensagem: se alguém receber a marca da besta, beberá do cálice da ira de Deus. Então, tal é a advertência dos anjos em Apocalipse 14, que Deus quer que nós tomemos alerta e advertência. Seguindo imediatamente a essa proclamação dos 3 anjos, o profeta viu o Filho do Homem vindo em glória para ceifar a colheita da terra. Isso está em História da Redenção, página 374. Então, o que João diz, Ellen White confirma de que Jesus recebeu a incumbência de que após as 3 mensagens angélicas serem proclamadas ao mundo, como a primeira e a segunda já foram proclamadas, nós estamos no tempo da terceira mensagem. Assim que terminar a terceira mensagem angélica,
Aí então, Jesus, então, ele virá para a ceifa nesta terra. A vida cristã é comparada a um crescimento, pois é como se uma planta que se originou de uma semente, que é o Evangelho, e ela então cresce para dar frutos para o reino eterno. Outro dia eu estava mexendo numa roseira que eu tenho no jardim. Estava ali tirando as folhas secas. De repente eu percebi que naquela roseira verde, bonita, com flores inclusive, porque o fruto de uma roseira é a flor, eu percebi que tinha um galho seco grudado no tronco, no caule verde daquela roseira que estava dando flores. E eu olhei e disse, como é que um galho ficou seco, grudado no tronco de uma roseira que está viva, que está verdinha? Quando eu toquei no galho, ele quebrou e caiu no chão. Eu então fiquei olhando para o galho seco e me perguntando como esse galho parou de receber a seiva que vem do tronco. Jesus Cristo disse, se vocês não estiverem ligados a mim, vocês não vão dar frutos. Vós sois os ramos e eu sou a videira. Disse Jesus, sem mim nada podeis fazer. Por isso, temos que estar conectados ao Senhor Jesus Cristo. Um homem, ele se formou numa faculdade de assistente social. E ele pensou em mudar o mundo através dos seus conhecimentos. Ele foi para um bairro pobre de Londres. Ali, ele pediu auxílio, alguém cedeu para ele um galpão. Ele colocou ali as instalações, pediu mais ajuda e foram mobiliando aquilo lá. Ele fez ali um tipo de um centro de assistência social. Ele fez uma biblioteca, ele ajudou pessoas, ele distribuiu cestas básicas, mas depois de 10 anos de trabalho, esse homem disse, não adianta, eles nunca vão parar de beber e de fumar, eu desisto. Juntou suas coisas e foi embora para sua cidade natal. Um ano depois, um casal de missionários chegou naquele mesmo bairro pobre, viu as instalações, conversou com o dono cedeu as instalações, eles começaram o trabalho, não tinham nada para oferecer, a não ser o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas um ano depois, milhares de pessoas já estavam frequentando aquele lugar e entregando o coração ao Senhor Jesus Cristo. É que a semente do Evangelho, ela dá frutos para a vida eterna. Por isso, João disse que a colheita final será feita pelo Senhor Jesus Cristo e que o anjo que saiu do santuário veio direto para Jesus e disse, você que tem a coroa de ouro, que é o vencedor, e que tem a foice na mão, está na hora de fazer a colheita na terra, porque a seara da terra já está madura. Por isso, precisamos ter paciência para que nós possamos então oferecer a Deus uma colheita maravilhosa. Um menino viu seu avô plantando batata. Ele viu quando o avô pegava as batatas bonitas, grandes, enterrava ali e cobria com terra. O neto disse, vovô, por que você está jogando fora essas batatas bonitas? Ele disse, não, filho, não estou jogando fora, eu estou plantando-as para que elas possam dar de novo batatas. 3 dias depois, o avô foi pego pelo menininho, pelo neto, que o levou pela mão até o jardim, disse, vovô, por que as batatas não aparecem? O avô disse, calma, filho, não é assim, temos que ter paciência. Ela vai primeiro brotar, para depois então as batatas começarem a crescer embaixo da terra. Na vida cristã é assim, nós temos que ter paciência para que os frutos apareçam. Uma irmã da minha igreja estava dando estudo bíblico para um rapaz que era alcoólatra. No 10º estudo, ela perguntou para o moço, você vai se batizar? Ele disse, não, que batizar o quê? Eu só quero conhecer essa doutrina dos adventistas. Você não vai se batizar? Ele disse, não tenho ideia de me batizar agora não. Ela disse, então vai no meio dos infernos. E veio embora para a igreja. Eu estava na igreja. Disse, irmã, por que ela não chegou tão cedo? E o estudo? Disse, eu não vou perder meu tempo com aquele camarada. Ele disse que não vai se batizar. Disse, irmã, tenha calma. A irmã tem que semear. A irmã tem que plantar. Deus é que vai dar o crescimento nessa semente. Foi aí que ela entendeu e retornou para dar estudo bíblico. E hoje o moço, ele é batizado, um excelente diácono da igreja. Temos que ter paciência. A colheita virá um dia, na forma do juízo que Jesus fará. Ele vai recolher todos os salvos como sendo frutos de uma semeadura que foi feita pelo Evangelho. Deus nos abençoe. Que possamos então complementar, ajudar, contribuir para que essa colheita que Jesus fará seja a mais abundante possível. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a visão de uma colheita e de Jesus como vitorioso. Ele que foi humilhado, voltará em glória para colher os frutos que o Evangelho produziu em milhões de corações. Ajude-nos a completar essa tarefa pelo teu amor, pelo teu poder. Em nome de Jesus. Amém.
beijo no coração. Quarta-feira abençoada na presença do Senhor. E mesmo que você esteja passando por dificuldade, Deus ainda é a grande solução. Vamos a Ele. Jesus disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Peguemos então ao Senhor Jesus e Ele vai curar nossas feridas emocionais. Fica com Deus. Amém.